Olá, está começando mais um programa Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Juízes federais se mobilizam e apresentam sugestões ao projeto do novo CPP em tramitação no Senado. A JUF busca antecipar a instalação de novas varas federais no país e ampliar juizados especiais. E ainda, uma entrevista com o vice-presidente da JUF na 4ª Região, Fernando Quadros da Silva. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. As principais propostas da JUF ao projeto do novo Código de Processo Penal em tramitação no Congresso foram apresentadas a diversos senadores, incluindo o relator do projeto. Os juízes federais defenderam a necessidade de alguns ajustes no texto antes da votação em plenário. A votação do projeto de lei 156 de 2009, que trata da reforma integral do Código de Processo Penal, está prevista para o próximo mês no Senado. As propostas da JUF foram encaminhadas a diversos senadores por meio do vice-presidente da 2ª Região, Fabrício Fernandes, e do diretor administrativo da Associação Regional dos Juízes Federais da 5ª Região, Tiago Aguiar. A intenção é contribuir de maneira democrática com a nova legislação proposta. A participação da Associação dos Juízes Federais do Brasil, da AJUF, junto ao Senado, junto à Câmara, enfim, próxima a esse processo legislativo, principalmente nessas questões referentes ao aperfeiçoamento da justiça, historicamente as sugestões apresentadas pela AJUF, todas elas sempre vieram em benefício da sociedade brasileira e da construção de uma sociedade mais justa para todos os brasileiros. A AJUF defende, entre outras questões, mudanças entre 3 pontos do projeto: no poder de instrução complementar do juiz, no tocante à questão do agravo de instrumento e na criação da figura do juiz de garantias. O juiz de garantias traz um custo muito alto para a sociedade na medida em que você, para um processo só, necessita de 2 juízes, um só para colher a prova e o outro para julgar. O que, de antemão, o senador percebeu que, além de pouco prático, também é bastante dispendioso para o erário público. Um segundo ponto, que é a questão do poder instrutório do juiz. Pelo projeto atual, o juiz só poderia esclarecer dúvidas no momento de proferir a sentença, subvertendo um modelo histórico brasileiro e até de diversos países da Europa, dentro de um sistema acusatório também, mas que não impede o juiz de determinar eventuais diligências para que ele, sim, no momento da sentença, possa esclarecer essas dúvidas. Um terceiro ponto ainda é na questão do agravo de instrumento. Há um rol bastante extenso de possibilidades de recursos e nós sabemos que quanto mais recursos são criados e são possibilitados dentro do processo e do processo penal especialmente, o risco da impunidade devido à prescrição daqueles processos é, sem dúvida, ampliado de uma forma que, a meu ver, prejudica o interesse da sociedade. E a JUF sugere também, igualmente, um enxugamento desses mecanismos. O senador Antônio Carlos Valadares avaliou positivamente a contribuição da Associação dos Juízes Federais. Tanto que eu os remeti ao relator do processo, digo melhor, do projeto, que é o senador Renato Casagrande, que eu tenho certeza absoluta que ele vai aceitar essas sugestões que estão sendo apresentadas com muita viabilidade pelos juízes federais. O senador Marco Maciel também ressaltou a importância da atuação da JUF, que representa a magistratura federal para a sociedade brasileira. Eu considero que o Código do Processo Penal, o novo Código do Processo Penal, será tanto melhor na medida em que escutar os diferentes segmentos da sociedade, sobretudo aqueles que se voltam diretamente para a aplicação do direito, que é o caso da AJUF, que é uma instituição que congrega magistrados voltados exclusivamente para a aplicação da lei e sua interpretação.
Daí porque não posso deixar de elogiar essa iniciativa e acho que é importante para o Congresso Nacional, que é tanto para a Câmara quanto para o Senado, esse diálogo permanente, constante, porque na medida em que se dialoga, se discute, os textos são aprimorados. Já o relator do projeto, o senador Renato Casagrande, elogiou a iniciativa dos magistrados após ouvir as sugestões da AJUF ao novo CPP. A instituição está cumprindo seu papel, fazendo o que tem que ser feito, manifestando com clareza a sua concordância nos pontos que acham que avançamos, mas também manifestando com muita veemência a sua discordância naquilo que ela acha que não está procedente. Então, eu estou aqui, de certa forma, agradecendo a participação da AJUF nesse processo. Para os juízes federais, não há dúvidas quanto à necessidade de mudanças no sistema jurídico processual penal brasileiro, vigente há quase 70 anos. O Código traz uma inovação muito importante, que ele aumenta o rol de cautelares. Se não me engano, são 16 cautelares criminais, né? Uma aproximação do Código de Processo Civil, que é aquele que a gente chama de sincretismo processual, na doutrina processual. E esse projeto foi muito bem elaborado. Ele representa, de fato, um grande avanço na problemática do processo penal. E veja a seguir, o presidente da AJUF se empenha em garantir a ampliação da Justiça Federal Brasileira. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. Onde é que a gente tá indo, Balu? Não tenho a menor ideia. Vamos jogar! Chegou a seleção dos poupançudos. Abra uma poupança na Caixa, faça um depósito a partir de R$100 e ganhe o seu. Vamos lá, Brasil! O presidente da AJUF trabalha para agilizar a instalação das 230 novas varas federais no país, aprovadas pela Lei número 12.011 de 2009. Além disso, Gabriel Vedi alerta para a necessidade da estruturação dos juizados especiais federais para uma justiça mais célere e eficaz. A Associação dos Juízes Federais defende as questões de interesse da classe, sempre buscando a aprovação de projetos relevantes para a magistratura federal e para a sociedade. Atualmente, a AJUF luta para agilizar a instalação de 230 varas federais em todo o Brasil, que já tiveram a aprovação do Conselho da Justiça Federal do Superior Tribunal de Justiça. A previsão é de que sejam implementadas 46 varas a cada ano até 2014. Também serão criados 8.510 cargos e funções, sendo 230 de juízes federais e 230 de juízes substitutos. Na próxima reunião do CJF, o tema voltará à pauta. O presidente da AJUF, juiz federal Gabriel Vedi, está empenhado em garantir a instalação das novas varas. A AJUF estará lá, né, para garantir a implantação e instalação dessas varas, que são muito importantes para a sociedade brasileira, porque elas permitirão um julgamento mais célere, né, e uma maior proximidade da Justiça Federal com a população e também a sua interiorização. Isso aí significa, né, um desafogo para a Justiça Federal. A gente vê que aqui na primeira região, por exemplo, né, existem varas com 60 mil processos. Então, urge, é uma necessidade social, né, que sejam instaladas essas varas com a maior celeridade possível. Outra questão de interesse da magistratura e do jurisdicionado, que também será discutida na próxima reunião do Conselho da Justiça Federal, é a ampliação das turmas recursais, assunto que detém a atenção especial do presidente da AJUF. Com a nova lei, a Lei 12.011 de 2009, né, vai ser possível estruturar esses juizados especiais federais com um quadro melhor, mais eficiente de servidores, né? E as turmas recursais são muito importantes, porque elas julgam os recursos das ações que são ajuizadas nos juizados especiais federais, que são aquelas ações de até 60 salários mínimos, que atendem a população mais carente, né? A população brasileira mais carente, e levam uma justiça mais séria e rápida para o jurisdicionado. Então a AJUF vai trabalhar nesse sentido, né, para um melhor atendimento da população. Isso também é um fortalecimento do próprio regime republicano.
Eu acho que a JUF tem dado uma contribuição muito grande para o nosso desenvolvimento institucional, para o desenvolvimento institucional do Poder Judiciário. E acredito que a nova diretoria vem imbuída também desse espírito. Acho que nós vamos ter a continuidade desse esforço, tanto no que diz respeito às justas reivindicações corporativas, como no que diz respeito à melhoria geral do Poder Judiciário, especialmente da Justiça Federal. Eu estou muito esperançoso com a nova diretoria da JUF. A expectativa é muito grande com relação à administração de Gabriel Veddi. É um juiz extremamente qualificado, tem já uma experiência na atuação associativa, de modo que a gente acredita que a JUF vai continuar importante no cenário nacional, na defesa dos interesses da magistratura em geral e especificamente da federal. E veja a seguir uma entrevista com o vice-presidente da JUF na 4ª Região, desembargador Fernando Quadros da Silva. É o que a gente confere no próximo bloco aqui no Justiça para Todos. Onde é que a gente tá indo, Balu? Não tenho a menor ideia. Vamos jogar! Chegou a seleção dos poupançudos. Abra uma poupança na Caixa, faça um depósito a partir de R$100 e ganhe o seu. Vamos lá, Brasil! No programa de hoje, nós vamos conversar com o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Fernando Quadros da Silva. O magistrado nasceu em União da Vitória, no Paraná, e ingressou na Justiça Federal em 1993. Foi diretor do Foro da Justiça Federal Paranaense, atuou no Tribunal Regional Eleitoral daquele estado e foi conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, indicado pelo STF. Atualmente, também exerce a função de vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, na 4ª Região. Doutor Fernando, é uma satisfação recebê-lo aqui no Justiça para Todos. Da mesma forma, é um prazer estar aqui, trocar ideias com você e falar dos assuntos importantes para a Justiça Federal. Doutor Fernando, o senhor passou a vida toda atuando como juiz federal de primeira instância. Atualmente foi promovido aí para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Como é que é essa diferença de passar praticamente toda a sua vida profissional decidindo de uma forma individual e agora tem que decidir em colegiado? Bem, é uma experiência nova, é uma experiência que nos faz aceitar a opinião do outro. Na primeira instância, você decide solitariamente, decide monocraticamente, você se apega às suas ideias. E no tribunal, você tem colegas mais experientes, você tem colegas do Ministério Público, da Advocacia, que vão pelo quinto constitucional. E você tem que ceder, e rever seus conceitos e se acostumar que você pode estar achando que a tua ideia era a melhor possível e você é vencido. Então, o tribunal é uma grande escola, um grande debate de ideias com experiências das mais diversas, pessoas com histórias diferentes que nos julgamentos trazem as suas visões de mundo. Então, isso que eu acho que é o que enriquece muito um julgamento colegiado. Doutor Fernando, a gente sabe que o volume de processos nos tribunais regionais federais, nos 5 existentes no Brasil, é muito grande. E hoje existe um projeto no Congresso Nacional de ampliação dos TRFs e da criação também de novos tribunais regionais federais. Só acho que na região do senhor, na 4ª região, ali no sul do Brasil, que envolve os 3 estados, é realmente necessário criar mais um Tribunal Regional Federal? Bem, eu acho que a segunda instância da Justiça Federal é o grande gargalo. Nós tivemos criação de muitas varas, nós tivemos assim, os juizados especiais, nós tivemos então uma atenção especial à primeira instância. E agora nós estamos verificando nos tribunais um acúmulo de demandas. Eu, por exemplo, tenho 8.500 processos, assumi um gabinete com um número grande de processos. Nós temos as metas do CNJ, nós temos uma diminuição da autonomia dos tribunais, né? Por a existência do Conselho da Justiça Federal e do CNJ. Então, nós temos hoje redimensionar. Nós temos que propor um novo modelo para a segunda instância.
O senhor falou do CNJ em relação à autonomia dos tribunais. Como assim? O senhor acha que os tribunais eles perderam um pouco da sua autonomia em função da criação do Conselho Nacional de Justiça? Sim, como órgão novo, né, o Conselho foi uma grande defesa, principalmente da OAB, um Conselho de Controle Externo. E, logicamente, um órgão novo tem uma fase de autoafirmação, de buscar retomar competências. Nós já tínhamos na Justiça Federal um conselho que padronizava essa atuação administrativa, então nós temos hoje duas instâncias superpostas, o CNJ e o Conselho da Justiça Federal. Então, os tribunais perderam muito a sua autonomia. A Justiça Federal já tinha o Conselho da Justiça Federal e nós temos então mais o CNJ. Isso é bom, porque nós vamos padronizar algumas coisas, mas nós não podemos correr o risco de tirar totalmente a autonomia dos tribunais. Nós não podemos correr o risco de tirar aquilo que aquele autogoverno dos tribunais trazia de bom. Mas que autonomia é essa? Uma autonomia administrativa, você está dizendo? Exatamente, uma autonomia administrativa, uma possibilidade dos tribunais na sua região, dentro das suas especificidades, das suas experiências, dos seus servidores, dos seus juízes, dos tribunais adotarem soluções de como fazer as coisas de uma maneira particular, sem os problemas da centralização excessiva. Você acha que a atuação do CNJ é diferente em relação à Justiça Estadual e à Justiça Federal? Sim, me parece o seguinte, a Justiça Federal ela é muito mais pronta a aceitar, até porque já tínhamos o Conselho da Justiça Federal, aceitar prontamente as decisões e as determinações do Conselho Nacional de Justiça. Nós já tínhamos uma tradição dessa visão, nós sempre somos pioneiros a aceitar. Por exemplo, as metas do CNJ, que foram uma grande ideia, principalmente implementadas na gestão da ministra Ellen Grace, depois na gestão do ministro Gilmar Mendes, a ideia da justiça julgar a partir de metas, processos mais antigos. Mas a Justiça Federal foi a primeira a dizer sim. Na Justiça Estadual, até por uma tradição, autonomia dos estaduais, uma tradição, há uma resistência, não digo uma resistência indevida, uma resistência natural, porque os estados procuram manter sua autonomia dentro da federação, então me parece que a Justiça Federal está mais tradicionalmente ligada à ideia de uma coordenação. O senhor falou a questão das metas estabelecidas pelo CNJ. Essas metas são de julgamento de processos para diminuir esse volume, esse acervo todo. O senhor acha que isso vem sendo rigorosamente cumprido? O senhor acha que isso é uma boa indicação, é uma boa fórmula utilizada pelo CNJ? Eu acho muito bom. Eu acho que todo órgão público precisa prestar contas para a sociedade. O Ministério Público, a magistratura tem que dizer para a sociedade, olha, vocês gastam tanto com a gente e nós fazemos isso. Você tem que mostrar o que você faz. Isso é uma coisa básica para a sociedade verificar se compensa gastar tudo aquilo com o que você faz. Isso aí é o cidadão que decide. Então a meta é muito importante. Porque nós temos processos de 15 anos, 10 anos, 5 anos, nós temos que, não podemos deixar, nós temos que sinalizar. Olha, esses processos mais antigos, tais e tais matérias são mais importantes, nós temos que, a sociedade, a partir de um critério nacional, fazer essa seleção. Então, a meta foi uma grande conquista, esse estabelecimento de metas, de processos, que nós poderíamos, então, eliminar aqueles processos antigos, julgá-los rapidamente para tentar tirar esse passivo e isso que é tão incômodo para nós de verificar ações com 10, 15 anos, as pessoas esperando soluções. Então isso era a grande crítica e eu acho que as metas do CNJ, essas metas vieram muito boa hora e foram prontamente atendidas na Justiça Federal. Desde o primeiro momento a Justiça Federal foi exemplar no cumprimento dessas metas. Até porque eu já estava acostumado, como o senhor mesmo se referenciou, em relação já ao que vinha sendo estabelecido pelo próprio Conselho da Justiça Federal. E em relação especificamente ao Conselho da Justiça Federal, como é que é a relação do Conselho com os juízes federais de primeira instância, com os tribunais? O senhor acha que é uma boa relação? E, sobretudo, agora que a JUF faz parte também, integra esse Conselho? Também o Conselho da Justiça Federal também foi uma grata surpresa, digamos assim, porque o Conselho também foi um órgão que era um órgão que tinha uma relação mais hierárquica e nos últimos tempos nós estamos assistindo uma perfeita integração do Conselho da Justiça Federal, uma sensibilidade do Conselho com as causas da Justiça Federal, com os nossos problemas. Agora a JUF com assento nas reuniões do Conselho, isso é muito importante porque o Conselho agora, os juízes federais se sentem representados no Conselho. Há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, havia muita crítica em relação ao Conselho da Justiça Federal. Uma crítica velada, uma crítica, que eu digo, uma crítica de juiz, aquela crítica muito comedida, mas havia essa crítica. Nós nos sentimos representados pelo Conselho. Enfim, mas agora não. Agora a realidade é outra. Os ministros do STJ que integram o Conselho sempre são muito
prontos a atender até o fruto do Estado democrático, são muito abertos, sempre dispostos a aceitar as ponderações, a analisar, a examinar os pleitos que nós levamos, nem sempre com muito êxito, mas sempre uma postura, de maneira geral, de aceitação das nossas ponderações. E agora com assento, que foi também prontamente atendido pelo Conselho, né, através do projeto de lei, mas antes mesmo disso, já de maneira informal, a gente participava das reuniões. Então isso foi diríamos que o Conselho da Justiça Federal, ele se redimensionou na sua relação com os juízes federais. Falando em conselho, o senhor integrou durante 2 anos o Conselho Nacional do Ministério Público. Existem muitas críticas em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público. Dizem, por exemplo, que o CNJ já mostrou que vem atuando, vem aparecendo bastante. E o CNMP não, é muito tímido, pouco eficiente, não pune. O senhor concorda com isso agora que o senhor não faz parte mais do Conselho? Nesse ponto, eu sou obrigado a concordar. Foi uma experiência muito boa, a experiência do Conselho. Eu tive uma atuação, gostei muito da atuação que tive lá, fui muito bem recebido pelo Ministério Público dos 3 ramos da União, dos Ministérios Públicos dos Estados, mas me parece que até por um perfil mais corporativo do Ministério Público, o Conselho tende a ser mais corporativo nas suas decisões, tende a ser mais, se preservar mais. A magistratura, não. A magistratura, como ela tem uma cobrança social muito grande, então o próprio membro desses conselhos se sente mais pressionado pela sociedade. E no final das contas, o que funciona na democracia é aquela pressão legítima. E no Conselho, como o Ministério Público não tem o que nós chamamos do balcão, o cidadão se relacionando, essa crítica ela não se faz muito, não se apresenta muito, de maneira muito eficaz. O cidadão demora muito para criticar o Ministério Público porque ele demora para perceber na medida que aquilo o afeta. Então há mais um senso de autopreservação dos nossos colegas, nossos colegas do Ministério Público. Então o Conselho tende a atuar, mas eu acredito que está evoluindo. O Congresso Nacional já deixou claro em várias oportunidades essa preocupação com esse, entre aspas, corporativismo do Ministério Público. Eu acho que o Conselho está caminhando a passos largos para também cumprir essa função de um órgão de controle de todos os ramos do Judiciário, inclusive do Ministério Público Federal, do Militar, dos Estados, do Trabalho, do Distrito Federal, enfim, o Conselho tem consciência disso, todos os conselheiros têm consciência e eu tenho certeza que chegaremos lá. Ok, doutor Fernando, infelizmente nossa entrevista chegou ao fim. Eu conversei aqui com o doutor Fernando Quadros da Silva, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, também na 4ª Região. Doutor Fernando Quadros, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, pela presença aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço e foi um prazer estar aqui e discutir assuntos tão importantes nesse espaço que já se tornou tradicional na nossa TV Justiça. Obrigado. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Mas você pode conferir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.